Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai dar seguimento do curso, tá? A gente vai falar então sobre o segundo aplicativo do pacote do LibreOffice, certo? A gente vai falar então do LibreOffice Calc, que é o editor de planilhas, ok? Deixa eu ligar a luz aqui que eu acho que fica melhor, inclusive, certo? A gente vai trabalhar então o editor de planilhas, né? O Calc aqui. Então eu vou criar um novo documento do Calc, né? Posso fazer das duas formas, ou vir aqui no novo e documento aqui planilha Open Document, ou abrir o LibreOffice 7.0, né? E aí criar uma nova planilha aqui, ok? Então a gente vai fazer aqui uma introduçãozinha básica, né, sobre a ferramenta, sobre o Calc. É uma ferramenta de edição de planilhas. Para quem não conhece muito ainda sobre planilhas, ela é semelhante então às tabelas que a gente apresentou no Calc também, né? Ele é composto por diversas células, certo? Onde a gente pode inserir informações. E essas células são, né, identificadas por colunas, né, na horizontal e por linhas na vertical. Por exemplo, eu posso pegar aqui nessa célula aqui e, por exemplo, colocar meu nome. E aí eu sei que o meu nome é o conteúdo da célula C4, que é o cruzamento da coluna C com a linha 4. Ok? Então, quando a gente fala no LibreOffice Calc, a gente pode ver aqui em cima que a gente tem uma série de ferramentas de formatação na questão de texto, de fonte, né, que a gente já usava no próprio Writer, certo? Tipo de fonte, tamanho, negrito, itálico, cores, cor de fundo, alinhamento, certo? E aqui em diante, até o alinhamento na horizontal e o alinhamento na vertical. E aqui a gente tem alguns detalhes específicos, então, relacionados à parte de planilha, que eu vou estar dando exemplo durante, então, a elaboração do exemplo aqui, certo? Então vamos ao básico. A gente pode inserir informações em qualquer célula, tá? O tamanho da célula é ajustável. E seguinte, o texto que a gente pode inserir aqui dentro, ele pode ser muito maior do que esse espacinho, tá? A gente pode inserir uma quantidade grande de texto, de informação aqui dentro, sem se limitar à questão visual, sabe? Você pode ter um texto enorme aqui dentro, embora só apareça uma partezinha. Então você pode guardar mais informação do que aparenta aqui. A gente pode reajustar as células, espichando elas aqui. A gente pode espichar as linhas também, né? E a gente pode juntar bloquinhos de célula também, que vai ser dado no exemplo a seguir. Então eu vou criar um exemplozinho aqui, bem simples, de como a gente preenche as informações na planilha. E aí vou ir elaborando ele conforme a gente vai trabalhando, vou dando uma exemplificada aqui nas ferramentas, tá? E eu pretendo fazer então uma planilha aqui para fazer um controle então das notas, das faltas dos alunos, ok? Então vamos começar elaborando a planilha. O ideal é que antes da gente montar a planilha, a gente elabore um esboço. Nada impede da gente ir ajustando de acordo conforme vão vindo as ideias, mas é muito mais prático pensar o exemplo antes, né? Evitar a questão de retrabalhos. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: a gente vai precisar então para uma planilha de controle de sala de aula. A gente vai ter os campos aqui. Vamos pensar, quando a gente vai tratar de alunos, a gente vai ter aqui o nome do aluno, né? Vou fazer primeiro uma planilha de controle então das notas, né, para gerar uma média do aluno. Então, para a gente poder gerar aqui a nossa planilha de controle, a gente vai começar tendo uma coluna onde a gente vai escrever o nome do aluno, certo? E aí vai colocando os nomes dos alunos aqui. Para a gente poder calcular a média, a gente vai precisar de notas, então eu vou colocar aqui do lado, né, nesse campo, nota 1. Opa, dá um desfazer aqui em cima. Detalhe, tá, gente? Para preencher a informação, basta clicar em cima da célula e preencher. Ó, nota 2, né? Aqui eu deixei nota 1 assim. Se eu clicar aqui e escrever,
ele vai apagar a informação que eu tiver dentro. Então, se eu quiser editar a informação que eu tenho dentro de uma célula, eu clico 2 vezes, aí ela entra no modo de edição, aí eu altero e dou um Enter para ele ficar certo. Se eu simplesmente clicar na célula e preencher, ele vai subscrever. Então eu vou ter nota 1, nota 2, nota 3 e vou ter um campo chamado média, né, que vai calcular então a média final dos alunos. Tá? Isso aqui está sendo a elaboração básica então, da planilha. E aí o que mais a gente vai fazer? Bom, eu vou colocar aqui alguns nomes aleatórios de exemplo. Vou botar aqui Alessandra, José, Ayrton, Bruno, Camila e Diego. Ok. Coloquei aqui uns nomes. Esse vermelhinho que ele marca aqui, ó, é questão de corretor ortográfico. Dá para ignorar isso aqui, vou dar um ignorar sempre pro Ayrton. Ao meu ver tá certo a escrita aqui. Então ok, ó, já fiz uma elaboraçãozinha básica, onde a gente vai preenchendo as notas dos alunos aqui. E aqui a gente vai criar uma fórmula para fazer um cálculo automatizado da média desses alunos. Então vamos fazer o seguinte, eu posso ter 2 alunos com o mesmo nome? Pode. O ideal é que a gente tenha 2 identificadores, né? Tanto o nome do aluno como o campo matrícula. Ah, esqueci de colocar a matrícula aqui antes do nome. O que eu faço? Eu posso clicar aqui na coluna A, com o botão direito aqui em cima, e inserir uma coluna antes. Então ele move as outras para o lado, né, e deixa A livre. Ou cria uma antes e faz essa renomeação. Inclusive, se você estiver usando alguma fórmula, ele já faz alteração nas fórmulas também. Então aqui eu vou ter um campo matrícula. Vou ter um acento errado aqui. E a matrícula aqui, vamos supor que ela vai, sei lá, pegar a partir da data de hoje, 2021, 2021 001, vamos supor que seja o primeiro semestre, e vou botar o número aqui 001. Essa é a matrícula do primeiro aluno. Para mim não ter que escrever manualmente, tem algumas funcionalidades bem legais aqui do editor de planilhas, que a gente pode replicar informações e tem como replicar ajustando. Por exemplo, o primeiro aluno aqui é o 2021 01 001. Esse aqui seria o 2021 01 002. Então eu posso preencher isso aqui sem precisar digitar, né? Eu posso pegar essa célula aqui, a A2, onde eu já tenho o número de matrícula, e aí eu posso usar esse pontinho preto que tem aqui para fazer uma adaptação, né, dessa célula para as outras. Veja bem, se aqui é o 2021 01 001, se eu selecionar a célula e clicar aqui no pontinho preto e puxar para baixo, ele vai replicar o conteúdo e vai adicionar 1. Por quê? Porque se aqui era 1, se eu descer 1, vai ser 2, e assim por diante. Então eu posso fazer isso de uma vez só. Posso puxar para cá, e aí ele gerou então matrículas únicas aqui para todos os usuários. É uma ferramenta bem útil que a gente tem, pode usar de várias formas. Estou achando meio bagunçado isso aqui, então eu vou fazer um ajuste. Ó. Vou selecionar meus campos aqui, e aí eu vou alinhar eles ao centro, né? Já ficou um pouquinho melhor de ver. Aí ficou um pouquinho mais visível. Ok, então eu já tenho aqui minha matrícula, nota 1, nota 2, nota 3, média. Vou mexer um pouquinho então na questão visual aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar isso aqui e vou dar as caras. Aliás, antes eu vou criar uma barra de título aqui. Então, por exemplo, olha como é que ficaria se eu fosse imprimir aqui essa minha planilha. Ela sairia assim, deixa eu aumentar o zoom para vocês verem. Ah, mas aí ela vai sair de pé. Tem como ajustar isso para a folha ficar deitada? Tem. Vamos aqui, ó. Ferramentas. Deixa eu ver se eu acho. Pode formatar, eu acho. Formatar página aqui. Orientação da página vai ser paisagem, né? Deitadinho. Beleza. Então, ó. Se eu fosse imprimir, sairia assim. Reparem que não aparece aqui aquelas linhas, né? Dividindo, então,
as células baseadas nas linhas e nas colunas, né? Como eu faço isso? A gente pode adicionar sim, né? Apesar de que aqui no modo de edição a gente consegue ver elas, mas se você for fazer exportar para PDF ou imprimir, é legal que você faça então uma formatação para ficar um pouquinho mais legível aí a tua planilha. Então vou começar a organizar ela aqui. Então primeiramente eu vou inserir uma barra de título, né, para ficar claro o que representa então essa minha tabela. Então vou pegar aqui a linha 1 e vou inserir uma linha acima. Aí aqui eu quero inserir então minha barra de título. Vou botar aqui controle, notas, alunos, quinto ano. Show. Reparem que eu coloquei o texto todo aqui nessa célula aqui. E aí ele está aparecendo parte do texto para cá. Por quê? Porque ele viu que esse campo B aqui, ó, se eu clicar aqui então no A1, ele vai estar mostrando aqui em cima qual que é o conteúdo do A1. Apesar de que às vezes não aparece todo o texto aqui, como eu expliquei antes. Então ele viu que o B1 aqui está vago, aí ele pegou emprestado terreno do vizinho, por assim dizer. A hora que eu inserir alguma informação aqui no B, vou botar um ponto aqui, por exemplo. Ó, coloquei ponto no B, aí ele só aparece isso aqui para mim. E aí quando eu clico em cima eu consigo ver o conteúdo. Se eu clicar duas vezes eu posso entrar no modo edição e ver tudo isso aí, tá? Outro detalhe, quando a célula não consegue demonstrar todo o conteúdo que tem dentro dela, ela bota essas marquinhas vermelhas, né, para sinalizar que tem mais texto. Então, o que eu poderia fazer aqui? Poderia puxar, vamos pôr esse cara para o lado aqui, ó, a linha do A, e aí ficar visível. Ó, beleza, agora eu estou vendo aqui controle de notas, quinto ano A. Só que reparem que eu alterei então o comprimento de toda a coluna A. E aí já ficou um pouquinho estranho aqui a minha visualização. Então, vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o tamanho mais ou menos médio, né, porque cada para ver bem certinho os números das matrículas. E outra coisa que a gente pode fazer é mesclar as células. Por exemplo, essas aqui eu sei que eu não vou utilizar, eu quero criar uma barra de título aqui. Então eu posso pegar essas duas células, por exemplo, aqui, e usar essa função aqui, ó, mesclar e centralizar células. Aí ele vai juntar essa célula aqui, ó. O B1 passa a fazer parte do A1 aqui, né, só nessa linha. E aí, olha só, já ficou maior. E eu posso fazer isso com várias outras. Eu posso selecionar aqui o A1, clicar, né, e arrastar para o lado e vir até aqui no campo médio. E aí eu posso criar uma célula única A1 aqui. Tá? Olha só. Vou mesclar ela de novo. Aqui, desculpa. Mesclar e centralizar células. Quando eu cliquei, ele desfez a mescla que eu tinha antes, porque era só do A e B. E agora, quando eu clico de novo, ele vai mesclar do A até o F na linha 1. Então, olha só, criei agora uma barra de títulos aqui. Olha como é que está ficando já agora. Vou visualizar a impressão. Ó, já ficou um pouquinho mais claro. Então, o que a gente pode fazer mais aqui? Eu posso dar alguns destaques. Por exemplo, esse campo aqui eu posso aumentar um pouco a fonte. Vou botar uma fonte 14. O que mais que eu posso fazer aqui? Posso botar um negrito. Posso botar um negrito nos campos, se eu quiser. Olha como é que ele já mudou. Legal. O que é esse planilha 1 que aparece aqui? Eu posso ter várias abas dentro de um documento do Calc. Eu posso ter várias planilhas que compõem esse documento. Né? Eu tenho planilha 1, eu posso ter aqui a planilha 2, planilha 3 e aí por diante. Se eu usar elas ou não, fica a meu critério. Ó. Mas as minhas informações, por enquanto, estão na planilha 1. E aí, se eu visualizar a impressão, como as duas páginas estão vazias, ele só imprime um. E aqui embaixo, planilha 1, eu posso renomear, então, para ficar mais fácil para organizar. Imagina que você tem aí um documento do Calc com 10 abas e você não lembra o que é a planilha 1, o que é a planilha 2 e assim por diante. Então você pode alterar esse nome aqui. Então olha só, essa planilha 1 eu vou renomear aqui ela. Olha só, cliquei com o botão direito aqui em cima,
renomear planilha, né, essa aba aqui, e vou botar aqui, ó, notas, quinto, deixa eu botar aqui a bolinha, quinto A, ok. Então olha só, se eu visualizar a impressão agora, o nome da planilha aparece aqui em cima, notas quinto A, controle de notas dos alunos do quinto ano A, aí tem os matrículas, os nomes, nota 1, nota 2, nota 3 e a média. Legal? Que mais que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso inserir as minhas notas, né? Vou botar aqui umas notas aleatórias, né? Vou botar aqui 1, a nota 1 desse cara. Eu vou puxar para baixo, pro lado aqui, ó. Então olha só, 1 e aí puxei no pontinho preto. Daí esse aqui era 1, aqui virou 2, aqui virou 3. Mas é a mesma coisa aqui. Vou puxar para baixo até uma parte. 2, 3. Aí eu vou botar aqui vou botar um 10 nesse aqui. E vou mostrar o exemplo contrário. Eu vou pegar no pontinho preto e vou puxar para antes. Né? Ele vai diminuir. 10, 9, 8. Estou gerando as notas aleatórias aqui dos caras. Vou botar um 5.5. Aliás, 5,5. E aqui eu já vou dar o exemplo, né, que a gente vai fazer depois. Vou botar um 8.5. Então eu já estou dando um exemplo aqui com vírgula e um exemplo com ponto. Depois eu vou explicar a diferença desses dois caras aqui, que tem que cuidar, tá? Um vai funcionar e o outro não. Então, e daí depois a gente pode alterar para fazer funcionar. Então eu vou gerar aqui umas notas aleatórias ainda. 5. Aí eu vou usar o meu cursor do teclado aqui para movimentar. Ó. Eu posso, sem clicar, eu posso usar o meu cursor do teclado para movimentar e aí ir digitando aqui. Vou botar só dois exemplos quebrados, tá? Aí depois a gente vê qual que está certo, qual que não está e a gente faz os ajustes. Mas é bom dar esse exemplo aqui. Bom, tem notas bem aleatórias aqui, que essas notas eu preenchi manual, que vai ser como é que se você fosse fazer um controle mesmo, você ia preenchendo manualmente a hora que o aluno faz a prova e tem essa nota. As fórmulas eu vou deixar para mostrar num segundo vídeo. Então nesse aqui eu vou estar mostrando as funcionalidades básicas então sobre as planilhas aqui. Detalhe, as notas, ó, elas estão aqui com números inteiros. Eu posso usar aqui, ó, formatar como número com vírgula, ó. E aqui já ficou óbvio que é 5,5. O ponto não funciona. Mas eu vou deixar ele aqui para depois demonstrar. Então olha só, como aqui eu sei que são números decimais, eu marquei esse campo. Tá vendo? Aí ele formatou como número com duas casas depois da vírgula. E aqui do lado eu tenho como excluir uma casa decimal. Isso não altera o valor, tá? Ó, posso excluir mais uma. Ele até arredondou 5,5 para 6. Então isso ele só oculta uma casa decimal. Eu vou deixar assim, tá? Que eu acho que fica melhor. Quiserem deixar duas casas, não tem problema. Eu acho que uma casa depois da vírgula está bacana por enquanto. Então a gente tem essas funcionalidades aqui do formatar, né? Como número. A gente tem como formatar em porcentagem aqui também, certo? Que é uma coisa bem bacana, facilita também. Tem como formatar como moeda, por exemplo. Vou dar o um exemplo aqui. Se eu botar, tô fazendo uma planilha de controle financeiro que lida com valores, em vez de eu ter que preencher 5,00, ó, eu posso marcar todos os campos que eu quero, preenche como moeda aqui, ó, aí ele já bota R$5. Eu posso até mudar para dólar, etc, se eu quiser, na lateral aqui. Aí eu simplesmente ia botar, em vez de ter que escrever né, toda a informação, eu só boto o valor e ele converte, então, como sendo um número em reais, né? Posso até botar um negativo aqui, ó. Deixa eu ver, -5, ele já deixa marcado como vermelho. Então, olha as funcionalidades legais que tem aqui. E se eu quiser tirar essas formatações, eu só pego os campos que eu botei isso aí e desmarco a opção lá e ele volta a ser números normais, ok? Então, por enquanto, vou tirar esses caras que não vão fazer parte do meu exemplo aqui. Então, vamos lá. Olha só, se eu fosse imprimir ou salvar agora, ficaria assim. Eu acho que fica bem mais legal se a gente fizer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui todos os campos da planilha e vou inserir bordas aqui, ó, na lateral aqui. Então aqui a gente já viu que é para formatar de acordo com o tipo de
de informação que a gente vai usar, né? Seja como moeda, seja como porcentagem, número ou até como data, olha só. 22/2. Ó, ele já entendeu que isso aqui é uma data e já pegou. Ó, já marcou aqui. Se eu desmarcar, ele vira outra coisa. Tá? Deixa eu botar aqui um. Deixa eu ver. Ele não pega. Então ele já automaticamente já reconhece quando você bota a data, né? Então vamos aplicar a borda. Eu vou pegar aqui todos os meus campos que eu quero aplicar a borda. Posso clicar nessa célula grandona aqui e puxar para baixo e já seleciona tudo. Ou começo de baixo para cima e marco os campos que eu quero aplicar a borda. Aí eu venho aqui nesse campo aqui, bordas, e aí eu tenho vários tipos de borda. Se eu quiser fazer só a caixa externa, vou marcar esse aqui, olha como vai ficar. Visualizar, ok? Eu não quero fazer uma caixa externa, eu quero fazer todas as bordas. Então aqui, ó, bordas, vou marcar aqui todas, né? Nenhuma e todas. E aí tem umas variações aqui dentro. Então vou marcar todas. Se eu fosse imprimir agora, a minha planilha já estaria muito mais legível, ok? Então vamos lá. Que mais eu tenho? Eu posso alterar o tipo de borda, mas isso já é mais irrelevante, né? Aqui eu posso mudar a cor da borda, ela tá preta, posso deixar ela azul se eu quiser. Fica mais a critério de cada um, mas isso eu acho que a questão de cores não é tão interessante assim, é mais a questão da borda. Tem como mudar o estilo aqui, se quiser botar um pontilhadinho ou alguma coisa assim, fica a critério também. É só vir aqui e escolher a borda. Eu vou deixar a borda simples aqui. Eu vou ter até uma borda um pouco mais grossa, deixa eu ver, deve ter uma mais fina aqui. Fininho. Legal. Então aqui eu tenho minha planilha de controle de notas, né, dos alunos, onde eu preencho as notas e aqui eu vou calcular a média. Mas eu não, esses cálculos eu vou fazer então num segundo vídeo para falar então sobre a questão de fórmulas. Eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui. Vamos supor, ok, nessa planilha então eu vou ter meu controle de notas, né, onde eu vou preencher as notas dos alunos e vou fazer o cálculo das médias automaticamente. Mas geralmente quando a gente vai trabalhar então com um controle de sala de aula, o que a gente vai utilizar além da questão de notas? Geralmente a gente tem um controle de faltas, né, de frequência dos alunos. Então eu vou criar também um exemplo aqui da planilha de frequência. Então, vou pegar essa planilha 2 aqui, já vou até renomear ela aqui embaixo. Vou vir aqui, ó, renomear planilha, vou botar frequência, quinto ano, ok. Então, ó, tem aqui as notas, né? Aliás, antes de fazer a frequência, vamos dar mais uma ajeitadinha aqui. Vou mostrar as funções de colorir aqui, olha só. Então, vou pegar esse campo aqui, a A1, né? E vou pintar o fundo dela, vou botar um laranjadinho aqui. Vou pegar essa linha aqui, onde eu tenho essas informações, e vou dar um destaquezinho um cinza também, bem clarinho. E aí eu quero fazer o seguinte, quando você trabalha com uma planilha muito extensa, essa aqui é curtinha, né? Mas uma muito extensa, é legal ter um sombreado em linha sim, linha não, que facilita para a gente poder visualizar. Então vou mostrar como é que a gente faz isso. Vou deixar a primeira linha em branco e a linha do José aqui, eu vou botar uma cor de fundo, vou botar um cinza bem clarinho, só para diversificar um pouquinho. E olha só, aí eu vou selecionar duas linhas, né, para não ter que fazer assim, uma linha, e daí a outra linha, e por diante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma linha com cor e uma sem, né, uma branca e uma com um pouquinho de cinza. Vou pegar aqui, ó, clonar formatação, estou com o pincel selecionado. E aí eu vou clicar nas outras linhas, ó, dessa aqui em diante até aqui. Quando eu soltar, ele vai clonar a formatação que eu tinha ali. Então olha só, ele copiou, né, toda a formatação que eu tinha. Eu poderia sim ir selecionando assim, ó, linha por usar o Ctrl do teclado, selecionar uma por uma para pintar também, tá, gente? Dá para fazer assim. Mas é mais trabalhoso. Então eu sugiro você selecionar a formatação das linhas. Por que eu não peguei só de uma? Se eu pegar só o cinza aqui, ó, e clonar,
ele vai botar o cinza em todas. Eu quero uma branca e uma cinza. Então eu pego uma branca e uma cinza, clono a formatação e uso nas outras. Preciso pegar tudo? Pode ser só assim? Vamos testar. Funcionar, funciona. Só que olha só, como aqui eu estava usando números assim, ele alterou, né, a formatação aqui. Então o legal é pegar de duas inteiras e aí aplicar no restante. Então olha só, se fosse imprimir agora, a planilha já está bem mais legível, bem mais interessante aqui. Então olha só, vamos para a segunda aqui agora, que eu já tinha criado aqui no mais, né? E aí só renomeei ela para esse nome. Para quem se perdeu um pouquinho, eu escolhi essa planilha 3. E se eu quisesse criar outra, né, ó, eu venho aqui no mais, ele cria. Aí é só clicar com o botão direito e renomear. Então por enquanto eu vou tirar essa que está sobrando e vou trabalhar aqui com a de frequência. O detalhe, gente, muitas informações aqui a gente já tem preenchidas, né? Que seriam essas aqui. E essas aqui eu vou reutilizar aqui nesse cara. Mas olha só, eu posso vir aqui copiar. Claro, ainda vou ter aqui a barra de título, né? Já vou deixar um espaço aqui na linha 1. Título, eu sei que essa linha aqui vai ser o título. Então esses caras aqui eu vou reutilizar. Eu poderia vir aqui, clicar com o botão direito, copiar, e aí vir aqui e colar. O botão direito e colar. Ele traz as informações. Funciona? Funciona. Eu pego as mesmas informações que eu tenho aqui e estou levando para outra. Mas existem formas mais interessantes de fazer essa questão de colar nas planilhas do que simplesmente essa questão de cópia e cola. Eu posso, como isso aqui está no mesmo arquivo, eu posso reutilizar essas informações daqui na outra por meio de passagem de parâmetros aqui, né? Eu posso dizer da onde ele vai pegar essa informação. Então olha só, por exemplo, eu tenho aqui a célula E12. Se eu chegar aqui na célula do E12 e clicar no igual, e aí eu marco aqui, ó, ele está dizendo igual D3. Então o que ele vai ter aqui dentro? Ele vai ter o mesmo conteúdo que eu tenho na célula D3. Então olha só, se eu der um igual aqui, marcar esse campo aqui, igual a 1, então essa célula aqui, que é a C12, vai ter o mesmo conteúdo do A1. Quando eu der o Enter, ele pegou o conteúdo que tem dentro do A1. E se eu alterar aqui, ó, botar uma caretinha de feliz, ele altera na outra também. Então agora vocês conseguiram ver qual é a vantagem disso aí. Apesar, além de não precisar reescrever, você consegue criar um vínculo. Por exemplo, assim, se eu copiar e colar esses caras aqui lá na outra e depois a Alessandra saiu aqui, não vai trocar automático. Se eu usar esse igual, fazer um vínculo aqui, mudar o nome da Alessandra por Alexa, ele vai alterar, tá? Então, eu vou fazer essa passagem de parâmetro agora entre duas abas diferentes. Então, eu estou vindo aqui, né? E aqui eu quero que, logo abaixo do título, eu vou ter o quê? Vou passar o campo matrícula e o campo nota. Então, olha só. Se eu vier aqui na segunda planilha e der um igual, aí eu volto lá na primeira e marco só o campo matrícula. Olha só, ele trouxe a palavra matrícula. E quando eu clico em cima do campo onde está escrito matrícula aqui, olha só, ele diz igual, planilhas notas, quinto ano A, que é essa aqui, no campo A2. Quem que está em notas aqui, notas quinto ano A no campo A2? A palavra matrícula. Então olha só, isso já é um uso de fórmula, né? Porque a gente está fazendo uma simples passagem, então, de informações de um para o outro. E aí a gente pode usar o seguinte, olha, vou fazer mais um exemplo aqui. Do lado do matrícula eu tenho aqui, eu vou ter os nomes, né? Então eu vou dar um igual, pegar aqui o campo nome. Eu pego sempre um campo só, tá? Porque essa célula é igual a uma célula da outra planilha. Só que daí ela é gerada por essa fórmula aqui. E aí olha só, se aqui nesse campo corresponde a notas quinto ano A na linha A2,
O que vai acontecer se eu pegar essa fórmula e puxar para baixo? Ele vai replicar e adaptar. Então, olha só. Se nessa linha no A2 lá era a matrícula, se eu pegar a fórmula aqui e puxar uma para baixo, ele vai pegar, né, e vai alterar já a fórmula para o A3. Que o A3 aqui é a primeira matrícula. Então, olha só. Então, eu não preciso já nem copiar mais o resto. Eu simplesmente pego o campo matrícula aqui e arrasto essa fórmula para baixo. Ele vai copiando e adaptando. Vou puxar vários aqui. Ó, igual notas A6, A7, A8 e aí por diante. A 9 aqui tá vazia lá, ó. Quer ver? Ó? Se eu botar qualquer informação aqui, ele pega aqui também. Então vou deixar em branco aqui. Esses zeros, por enquanto, eu vou apagar. Se depois eu precisar aumentar minha tabela, eu venho aqui e copio a fórmula de novo, né? Ó. Aí ele já replica para mim. Então, quando eu inserir um novo aluno, eu vou inserir aqui. E aí depois aqui eu só replico a fórmula. Eu mesmo posso fazer no nome, né? Porque o campo nomes ele veio proveniente da planilha notas quinto ano A, do campo B2. Notas quinto ano A, no campo B2. Então eu posso pegar essa fórmula aqui e adaptar, né, do B2 para o B3, B4, B5, B6, B7, B8. Pegou os números, ó. Opa. Vou fazer uma alteração aqui, ó. Vou botar o sobrenome no José. José Silva. Alterei o nome do José aqui. No outro campo está alterado também. Então, olha só. Informações que a gente vai reutilizar, a gente usa essa passagem por parâmetro aqui, que facilita muito o trabalho. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos montar o título aqui. Então, aqui era controle de notas, controle de notas dos alunos do quinto ano A. Aqui eu vou botar, então, o título vai ser controle, frequência, alunos do ano. Beleza. Então, o que mais a gente vai ter aqui? A gente vai ter as datas, né? Então, as datas, vamos supor que os alunos vão ter aula aí... Vamos supor que as aulas vão começar aí no dia 05 de fevereiro. Ó. E aí eles vão ter... Então, olha só. 05 de fevereiro aqui vai ser a primeira aula. Então, aqui, vamos supor que o José faltou e o Bruno faltou. Beleza. Estou fazendo um controle aqui. Então, como é que a gente preenche as outras datas? Bom, aí depende se as datas vão ser, tipo... Se eu simplesmente puxar para o lado aqui, eu posso preencher as datas uma a uma. Não tem problema nenhum, posso preencher uma a uma. Mas vamos supor que eu tenho aulas aqui sequenciais. Uma no dia 5, uma no dia 6, uma no dia 7, uma no dia 8. Aí eu pego então essa fórmula aqui do dia 5 e puxo para o lado. Então, tem uma aula no dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, e aí por diante, ele vai adaptando. Vamos dizer que o aluno tem aula no dia 5, que vamos supor que é segunda-feira e quarta-feira. Então a segunda aula dele aqui vai ser no dia 07, né? 0702. Ok, então o aluno tem aula no dia 5 e no 7, e daí na outra semana ele também vai ter, né? Vamos supor, deixa eu pegar aqui só para fazer a continha. 5 e 7, daí na outra semana, referente aos mesmos dias da semana, vai ser no dia 12 e 14. Vou botar aqui 12 e 14. Opa, 1202 e 1402, tá? Então ele tem duas aulas por semana. Vamos por segunda e quarta, tá? Chutando aqui. Então olha só, aqui eu estou criando um padrão de repetição. Olha só, vamos supor que ele tem aula dia sim, dia não. Eu posso pegar essas duas aqui e puxar para o lado. Ó. Ele entendeu que aqui seria um dia não, um dia sim de novo. Ó. 7, 9, 11, 13. Então ele vai replicando padrões. Porque se eu pegar um campo só, ele vai aumentar de 1 em 1.
Se o intervalo aqui, ó, pegar dois campos, ele tiver um intervalo de 2 dias de diferença entre um e outro, ele vai fazer tudo para o lado entre um e outro. E aí se eu quiser fazer aquele meu exemplo de antes, ó, que o aluno vai ter aula dia 5, vamos supor, segunda e quarta, aí segunda e quarta da outra semana. Então, ó, aqui eu peguei um intervalo de 4 datas e eu vou puxar para frente, ó. Mais um 2, né? De novo. 1, 2, 3, 4. O que estava funcionando antes, agora não está dando para fazer dessa forma. Ele conseguia fazer esses pulos maiores aqui. Olha, agora ele se perdeu. Ele pegou 5 para 6, de 7 para 8, de 12 para 13. Aí já não ficou legal. Então, o que dá para fazer é delimitar os intervalos aqui. Como a ideia não é focar muito nisso agora, vamos fazer que ele tenha aula aqui de 7 em 7 dias, tá? Então, um dia por semana. Então ele vai ter no dia 5, aí mais 7 ele vai ter aula no dia 12, e aí por diante. Então vou pegar de 2 em 2 aqui, é uma aula por semana, tá? Vou pegar essas duas aqui e aumentar. 19, 16, se eu puxar várias aqui, eu já tenho 4 dias. Tenho 7, vou puxar mais para o lado. 8, 9, 10. Ok. Vamos dizer que é uma aula curta, o aluno vai ter 10 dias diferentes de aula. Olha como fica comprida a planilha aqui, eu não estou enxergando mais o nome dos alunos quando eu estou preenchendo a outra. Claro que eu posso tirar o zoom aqui e fica fácil de ver, tá? Mas tem outras formas de mexer com isso aqui também. Por exemplo, eu posso formatar a data aqui. Deixa eu ver. Formatar células. Aqui, ó. Formatar células, números, data. E aí eu não quero mês, né? Eu quero só aqui, ó. Vou pegar essa formatação aqui, que vai ser só o dia e o mês, fica mais curto. Deixa eu ver se tem alguma outra que fica um pouquinho até melhor aqui. Assim pode ser. Deixa eu ver se aqui vai. Aqui ele já muda, ó, tá vendo? Ele ficou no padrão americano. Mês 2, depois 5, então não é assim que eu quero. Formatar de novo, números, data. É só inverter aqui, ó. Tá? Poderia fazer nesse outro aqui? Poderia. 5 de fevereiro, 12 de fevereiro e por diante. Pode ser assim? Pode, já reduz. E poderia também vir assim, ó. Formatar de novo, com todas as datas selecionadas, né? Formatar células. E inverter aqui. Cadê aquele do mês e dia? Posso botar aqui. DD, MM. 5 do 2, 12 do 2, 19 do 2. C. Eu ainda posso fazer assim, ó. Botar uma barra. Vai ficar melhor. Aqui já fica melhor. Mas eu acho que vai ficar mais bonito aquele outro formato lá. Então vou botar naquele anterior. Assim. Dia e mês. Vou formatar. Vou deixar só um espacinho entre eles. Acho que fica melhor. Aí. Beleza. E tem mais um detalhe, ó. Essas células aqui, como eu sei que nesses campos aqui das datas vai ter só um F ou um P de presente, eu não preciso ter células tão grandes, né? Eu posso reduzir elas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar com o botão direito aqui e aí eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, eu acho. É aqui, ó. Tá vendo que eu estou selecionando todas as minhas datas, né? E eu quero reduzir o espaço delas, pode ser menor essas colunas aqui, que só vai ter data e falta ou presença, né? Então, com todas elas selecionadas, eu vou clicar nas células aqui em cima e vou usar aqui, ó, largura ideal, com 0,
2 centímetros de folga, digamos assim. Olha só, já ficou melhor. Eu vou dar de novo largura ideal e vou deixar 1 de folga. Ficou melhor sim, porque agora eu consigo ver todas as datas aqui. E acho que ainda posso dar uma ajustada aqui. Deixa eu ver. Botão direito, formatar células. Tem mais uma coisa que fica legal de fazer aqui, que é o seguinte. O alinhamento aqui, ó, das células. Geralmente a gente escreve, né, da esquerda para a direita. Eu posso dar uma inclinada aqui no texto dessa linha específica que está selecionada. Posso fazer assim, ó. Botar assim. Que aí acho que vai dar para ver bem as datas. E aí, olha só, ficou a mesma largura, mas eu consigo reduzir isso aqui. Então, largura ideal, de novo. Aí, ó, já ficou melhor. Aí, se eu quiser, já ficou mais elegível aqui. Datas, né? E aí vai. Eu posso aqui, se eu quiser mudar um pouquinho, posso fazer aquele mesmo esquema que eu fiz antes, né? Posso pegar aqui, colorir o plano de fundo. Vou fazer esse aqui um pouco diferente. Ver se ficou legal aqui. Tô fazendo uma experiência, tá? Aí, ó. Acho que ficou bacana. Você sabe qual é o dia aqui de cada um. E aí vamos dar uma... O que mais a gente vai ter então para o nosso controle de frequência? Já mesclar esses caras aqui, né? Que até onde eu sei eu estou usando até aqui. Vamos mesclar. O que mais eu vou ter aqui? Tá vendo que eu tenho essa célula aqui, ó. E não foi posto alinhamento ainda nesses campos. Então eu vou pegar todos aqui. Esse alinhamento vocês já conheciam, certo? E aí olha só. Aqui, como as datas, eu botei elas inclinadas, elas tiveram que aumentar o tamanho da linha como um todo, né? Eu não teria como só aumentar esses caras aqui e esse aqui ser daquele tamanho inicial. Ela não ia ficar certinho. Então, quando um campo da linha aumenta, por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, se eu aumentar qualquer uma delas aqui, ele aumenta todas, tá? Toda da mesma linha. Então, olha só. Aqui, como esses caras aqui ficaram mais altos, ele aqui ficou o texto aqui embaixo, né? Está centralizado porque eu centralizei, mas ele não está centralizado na vertical também. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar toda a minha tabela, olha só. Aqui em cima, se eu clicar aqui antes do A e antes do 1, ele seleciona tudo. Então olha só, já vou alinhar tudo aqui na horizontal, né? E eu vou alinhar aqui na vertical também, olha só, em cima, meio, embaixo, como estava, e botar no meio. Ó, já ficou bem melhor aqui, então, de visualizar aí minhas informações, ok? Então vamos fazer o seguinte, o que mais eu vou ter aqui de fórmulas que eu vou querer calcular? Eu vou querer calcular um total de faltas. O total de faltas eu escrevi. Faltas, desculpa. E ou eu aumento aqui o campo, ou eu faço o seguinte, ó. Vou botar esse aqui, ó, moldar texto, que aí ele joga o texto ocupando o espaço que tem. Total de faltas. Deixa eu aumentar um pouquinho esse campo aqui, que eu acho que não vai resolver não. Aí. Eu já sei botar o total de faltas para o lado e vou reduzir esse campo aqui. Vou deixar uma linha sobrando aqui, que seria para mim botar mais uma data. Beleza, eu pulei esse campo aqui, só para não pegar essa parte aqui. Então, vou deixar assim, eu botei o total de faltas, pulei uma coluna, tá? Deixei em branco aqui, para não ficar um texto por cima do outro, já que eu deixei ele enviesado, né? Então coloquei aqui o total de faltas e vou botar aí no campo aqui, porcentagem. Vamos trocar aqui, vou botar porcentagem de falta. Acho que ficou um pouco melhor. Posso reduzir um pouco esse campo, que assim fica mais interessante. Então aqui eu vou ter uma fórmula que vai calcular, então vai somar, né, quantas faltas eu tenho.
e aqui uma que vai calcular quanto isso representa, né? Então, para mim calcular uma porcentagem de faltas, eu tenho que calcular o número de aulas. Então, eu vou criar aqui antes. Aliás, vou criar... Aqui vai ter o total de faltas. Vou botar aqui uma coluna antes. Número de aulas. E vou... Acho que esse campo aqui eu prefiro ele depois. Deixa eu excluir esse aqui. Pode ser do jeito que tá. Assim, número de aulas e porcentagem de faltas. Eu ainda posso ter um exemplo aqui que vai calcular... Vou botar aqui faltas permitidas. De situação. Situação de faltas. Ok, isso aqui, eu estou botando esses exemplos aqui porque eu acho que isso aqui já vai dar uma... Vai criar uma... Deixa eu botar uma largura ideal aqui. Antes vou ajustar essa tabela aqui. Ó. Desmesclar e mesclar de novo. Vou botar minhas bordinhas. E vou ajustar a largura aqui. Ó. Largura ideal. Essa aqui ficou muito grande. Vou reduzir esse cara aqui. Bom, vou reduzir manual um pouquinho mais aqui que eu acho que tá legal. Assim. Beleza, já dei uma ajustada aqui. Então agora eu vou colocar ainda o... Eu vou fazer igual o outro. Aqui eu botei tamanho 14, negrito e aquele laranjadinho. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Tamanho 14, negrito, e vou colocar a mesma coloração de fundo aqui. Ok, então olha só. Já criamos aqui uma planilha de controle de frequência, né? E uma planilha de controle de, de notas. Aí eu posso ter então, aí tem duas formas de trabalhar aqui, né? Seja ela botando faltas, os dias que o aluno faltou, e tem gente que vai botar assim, vamos supor que num dia teve, vou botar até esses dois aqui, vou botar dois exemplos aqui com números, por exemplo. Esses caras aqui são exemplos da gente botar falta pro dia inteiro, e aqui eu vou dar um exemplo, vamos supor nessas duas linhas aqui, vamos supor que o dia de aula aí teve 3 aulas. Se o cara ganha um F, ele tem 3 faltas. Nós vamos supor que ele chegou atrasado, ou seja, teve uma falta parcial. Eu vou botar aqui uma falta, né? 2 faltas, e aqui 3 faltas 2 dias seguidos, que é as 3 aulas. Então, só para lembrar que eu tenho que dar esses dois exemplos aqui. Que eu já vi planilhas de controle usando faltas, né, que representam a falta no dia, isso tem em conta uma quantidade X de faltas, e as faltas parciais, né, que o cara só chegou atrasado, e aqui o cara faltou o dia inteiro, por exemplo. Certo? A gente pode ainda depois criar uma terceira planilha aqui, que vai ser um relatório final, né, que vai concatenar informações tanto daqui como daqui. Opa, o que eu fiz aqui?
Depois eu ajeito isso aqui. E aí eu dou uma verificada por aqui. Ó. A impressão aqui também tá. Depende do tamanho que você bota a impressão. Até aqui ele cabe na folha. E a página tem aqui também. Beleza, é isso aí. Então, nesse primeiro momento aqui, tá legal. Então, agora eu vou salvar isso aqui. Vamos salvar. Aproveitar já para comentar a questão aqui, ó. O Calc, gente, ele funciona. Os planilhas que você fizer no Calc, elas funcionam no Excel também. Só que para isso você tem que mudar então esse tipo planilha ODF aqui pro modelo Excel aqui, ó. Excel 2007 a 365, tá? Eu vou botar aqui planilha, exemplo, sala de aula, ok? Então as funções, as fórmulas, o cálculo e até a geração de gráficos eu vou demonstrar no segundo vídeo para não ficar muito extenso isso aqui, ok? Abraço!